Semana 3 do nosso plano de ensino tutorado de filosofia, terceiro ano, nós temos como tema essa semana liberdade e determinismo. Esses dois assuntos interligam e ao mesmo tempo eles também são contraditórios no mesmo sentido de natureza e cultura que nós vimos. Nós retomamos aqui esta relação dialética. Sempre somos determinados por várias situações da vida que nós não escolhemos. Muitas situações não conseguimos fazer escolhas, mas podemos alterar os rumos da história delas. Aí está o elemento liberdade. Determinismo não é no sentido de uma pessoa que é determinada a fazer algo. Determinismo são as coisas que acontecem na nossa vida que nós não escolhemos, por exemplo. Ser filho ou pertencer a tal família. Nós não escolhemos. Nascer com certas características no nosso corpo. Também não escolhemos. Mas podemos fazer escolha de que algo que não nos agrada nessa família, a gente pode melhorar, alterar, conforme nossas escolhas. Algo que não nos agrade no nosso corpo, muitas coisas a gente pode mudar ou pode melhorar com atividades físicas, hoje nós temos variadas plásticas, variadas questões na medicina que fazem essas alterações quando tem algo errado, né? Outras talvez até mais difíceis. Mas essas situações que não escolhemos, que muitas das vezes nos causam essas angústias, principalmente quando são condicionadas, determinadas pela história, né? Então a expressão os mortos comandam os vivos tem esse sentido de que há uma cultura que vem, há algo que já é muito, só que as novas gerações elas podem ter esse controle da vida se projetarem, se fizerem para fazerem essa mudança. Sempre aparece essa questão, será que somos livres? Será que nós cumprimos algum roteiro já feito, já estipulado por essas gerações? Ou Deus que já tem o livro da vida, já nos coloca aí como fantoches na sua mão? E um aspecto nesse sentido, que é muito comum a gente ouvir, né? Você tem que ter a sua vida, seu projeto, mas realmente você tem sua casa própria, você tem sua independência financeira, você tem a sua faculdade feita, são muitos projetos que são colocados assim naturalmente pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas que nós também algumas vezes a gente tem os sonhos que são realmente nossos sonhos ou são impostos, são colocados. Então a liberdade ela é sempre uma pergunta filosófica que naturalmente todos fazem, e nós vamos ver que há umas respostas. Quando a gente reflete os determinismos, parece que ela não existe, mas alguns filósofos sempre trataram. É um dos temas que perpassam muitos filósofos. Na história da filosofia nós temos muitos filósofos que comentam, que têm seus tipos de pensamentos distintos e que nos conduz a refletir. Então definir a vida humana como um produto do destino, determinismo, ou como consequência de escolhas conscientes, liberdade. Tá aí o impasse para cada um de nós, né? Porque a liberdade tem hora que ela parece subjetiva, tem hora que parece objetiva, porque para alguns
ser livre é ter dinheiro, ter condições para fazer o que quer, é não seguir regras. Atualmente é colocado assim nesse pós-verdade, você ser livre. Há uma confusão aí, né? Principalmente vinda de alguns grupos mais de extrema direita, de que ser livre é você poder fazer o que quer, sem precisar seguir as regras. É como se você fosse alguém fora do planeta, né? Porque na convivência, ser livre, você tem que seguir regras. Você tem limites. Você não pode fazer o que quer quando prejudica outras pessoas. E para outros é poder fazer várias viagens, poder ter uma moto, por exemplo, e fazer muitas coisas que quer. Então, só que a liberdade depende da pessoa, do seu querer. E você, será que depende? Será que a sociedade também ela pode contribuir para a nossa liberdade? Condições de vida mais dignas pode nos deixar mais livre. Quando imitamos muitas pessoas, podemos dizer que perdemos essa liberdade. Mas quando a pessoa imita porque ela quer, porque ela gosta. Conseguiria o homem construir para si uma sociedade boa e justa? A sociedade ela influencia na nossa liberdade. Porque a liberdade que tanto desejamos, ou aquela que toda sociedade almeja, bem total e absoluta, será que constituiria uma sociedade justa? Porque todo mundo conseguiria ter liberdade total e absoluta? Seria uma confusão, né? Não daria... Seria todo mundo ser livre. E há também, para uns ser livre, outros têm que estarem presos, subjugados. Aí. E a mitologia, a religião é muito forte, esse elemento do cumprir o destino, né? Nós temos que cumprir um destino. Há um destino, um livro escrito, mas eu não posso alterá-lo. Já há um cenário montado, como se eu fosse sou o coadjuvante, eu sou aquele que sou fantoche. Mas eu posso fazer escolhas, eu posso determinar qual é o rumo da minha vida. E se eu determino, ele acaba ficando na mesma situação de que há esse destino já determinado. Então, são questões aí que aparecem muito diante desse tema. A liberdade é um tema muito complexo, que a gente percebe que envolve tanto o sujeito como a sociedade, mas no dia a dia as pessoas associam liberdade com a possibilidade de realizar todas as vontades. Será que se eu faço a minha vontade, eu estou sendo livre ou estou preso a essas vontades? Fazer escolha não seria eu poder também ter limites? Porque se eu coloco limites, aí está a ambiguidade, né? Ser livre pode ser ter limites, porque se eu posso fazer algumas coisas seguindo só minhas vontades, pode acontecer de eu perder a saúde por causa disso, porque todo excesso leva a subjugar outras coisas. Alguns filósofos, como Sartre, que tem a grande solução, né? A existência precede a essência. Não existe um ser humano já definido, alguém que já está ali pronto, mas conforme eu vou existindo, eu vou fazendo as escolhas, aí está a questão que eu sou responsável por mim. Não são os meus pais, não são a sociedade, não são aqueles que estão à minha volta. Todos são responsáveis uns com os outros, mas quem determina, quem condiciona o que eu sou são as minhas escolhas. Então, obedecer à natureza para comandá-la também é uma questão ambígua diante da liberdade, ou seja, inserir minha ação nas malhas do determinismo. Será que ainda fica como
opção também que eu posso mostrar a minha existência sendo condicionado, ou compreender o que o homem, como homem, é um ser livre, ou seja, não determinado, e fazer as minhas escolhas para que eu molde qual é a minha existência e eu me projetar no mundo, né? Isso é uma opção que Sartre coloca, e nesse sentido a liberdade ela está intrínseca, faz parte de todos nós, por isso que ele afirma que o homem é condenado à liberdade, por mais que você não queira, você está sendo livre. Se você está subjugado por, ou está submisso a uma situação que alguém tem até uma arma colocando na sua cabeça e você tendo que fazer algo, até nesse momento você é livre, porque você que faz as escolhas. Então todas as escolhas que levam a gente para um caminho ruim ou bom são escolhas nossas. Se eu estou sobre alguma situação de prisão, é porque eu escolhi ou porque eu tenho a possibilidade de mudança. Mesmo que essa mudança implique em consequências que vão ser levadas por mim mesmo, ou que eu vou sofrê-las porque eu estou fazendo essa escolha, né? Então a liberdade humana precede a essência do homem e torna possível a essência do ser humano, acha-se em suspenso na liberdade. Aquilo que chamamos liberdade não pode se diferenciar do ser da realidade humana. O homem não é primeiro para ser livre depois. Não há diferença entre o ser do homem e seu ser livre. Então a liberdade nos diz quem somos, né? Então é impossível ao ser humano se livrar da liberdade, porque ela faz parte de nós. Nós somos, o que escolhemos. Porque parece esse sentido de que ser condenado é como se estivesse preso, né? Não, é uma questão de condição humana. Ela tem muitas coisas que nós não escolhemos. Nascer na família tal, nascer pobre, nascer em situação tal. Só que depois a nossa consciência, conforme nós vamos moldando a nossa vida, né? Nós vamos tomando consciência, a vida vai aparecendo muitas possibilidades de escolha. Conforme aquilo que é nossa natureza, né? A natureza do homem, nesse aspecto, de ser livre, de poder fazer escolha. A gente costuma muito usar a expressão ser livre como um pássaro. Um pássaro não é livre, porque ele é da natureza dele voar. Ele não pode ficar dizendo assim, a partir de hoje eu vou só andar. A partir de hoje eu não quero mais voar. Porque está na genética dele, é determinado aquele voo, senão ele corre risco aí de ser presa fácil. E o homem ele pode reinventar a vida dele, mesmo que os determinismos condicionaram ele a várias situações, a vários aspectos, ele pode fazer a escolha. Então essa semana nos conduz aí a refletir sobre a liberdade, de um aspecto muito importante. Na segunda parte eu vou tratar com mais detalhes sobre esse tema, pegar 3 mitos importantes na história da mitologia grega, o mito do Anel de Giges, o mito de Dédalo e Ícaro e o mito das Moiras ou das Parcas, e relacionar outros elementos que conduzem a uma reflexão mais presente em vários filósofos, como Spinoza, até o Rousseau, Jean-Paul Sartre e vários outros que fazem menção à liberdade. É importante para perceber. E temos três atividades, 2 fechadas e uma aberta, né, que relacionam com esse tema da liberdade.
uma até da Simone de Beauvoir, que é a mulher de Sartre, e essa questão apareceu num dos Enems, e deu muita polêmica na época, né? Que é uma expressão de Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então a sociedade, a cultura, por isso que quando nós refletimos na semana passada sobre a cultura, que tem elementos muito fortes da tradição, mas que ela tem que ser questionada. Então, assim, tudo que é liberdade, que vai aparecendo como opção de liberdade, a cultura ela tem essa dificuldade, porque é algo que já é costume, já é tradicional, tem muita dificuldade de mudança, né? E depois, na terceira, é uma questão aberta para os alunos dissertarem, né? Nós temos aí um pedaço da letra da música dos Racionais, MCs, e para a gente relacionar com esse conceito de liberdade Sartre, né? De que nós somos responsáveis por nossas escolhas e que nós somos aquilo que escolhemos, né? Junto com esse pedaço da música e respondendo essa pergunta: em situações de desigualdade, racismo, violência, é possível afirmar que todos os homens são livres da mesma forma? Por quê? Então, como aquilo que a gente estava conversando e falando sobre a liberdade Sartre, né? Que até tem uma das frases que aparecem também em relação a ele: não importa o que fizeram da minha vida, importa o que eu faço a partir de agora. Não importa o papelão que fizeram da minha vida, mas importa sim o que eu vou fazer desse papelão, né? Então, essa escolha em situações de racismo, violência, será que eu consigo ainda ser livre? Ou outras que você pode pensar aí e dissertar, comentar sobre isso, né? Aí nós fechamos essa semana com essa reflexão, essas perguntas. Bons estudos e até a nossa próxima parte do vídeo. Um abraço a todos. Então, nessa segunda parte, vamos fazer alguns detalhamentos maiores, elencando a mitologia e vários filósofos, para nos ajudar a refletir melhor sobre liberdade, as nossas escolhas e determinismo, aquilo que não escolhemos, né? Então, o determinismo, essas opções da vida que vão acontecendo, pessoas chatas, pessoas que talvez temos dificuldade na convivência, e falar de liberdade não é no sentido de escolher estar sempre sozinho, sempre fazendo as minhas vontades, porque eu posso estar preso ao instinto também, né? A mitologia traz alguns mitos que são muito interessantes, que mostram aí um pouco do senso comum, ou ao mesmo tempo nos mostram também situações que a gente poderia pensar muito bem na liberdade. Nós temos um mito, Platão ele tem vários mitos, e são mitos um pouco diferentes dos mitos tradicionais da mitologia grega, porque a mitologia sempre traz questões impossíveis, assim, de relação com os deuses. Mas os mitos de Platão já tem um aspecto mais de metáforas, de alegorias, de reflexão mesmo. Tem um mito chamado mito do Anel de Giges, nós vamos ver, né? E que aparece a pergunta inicial: e se eu fosse invisível? Ele tem uma reflexão mais no sentido da justiça, um diálogo de Sócrates com o Transímaco e Glauco, que é o irmão de Platão, no sentido da justiça, mas ele pode aparecer aqui nesse aspecto de reflexão nosso sobre a liberdade. Então faz parte dos livros de Platão, da República, e aparece lá o diálogo de Sócrates, Transímaco, que é um sofista,
que é aqueles filósofos considerados por Sócrates e Platão como falsários, que tentavam deturpar as coisas, e Glauco, irmão de Platão. Então, Giges é um personagem muito interessante. Então ele tem um anel aí, ele é um sujeito que recebeu, tem essa... ele encontrou um anel um certo dia, andando, abriu-se uma fenda assim na terra, e ele foi olhar, havia ali tipo um morto, ou uma caixa que parecia um personagem, e quando ele abriu, assim, que tinha uma pessoa morta que tinha um anel no dedo. Ele pega aquele anel, porque a pessoa já estava morta mesmo, né? E ele foi observando algumas questões. Ele era pastor de ovelhas e todo mês tinha uma reunião desses pastores. E eles se encontravam. Aí nessa reunião o Gigi observou que de repente as pessoas começaram a falar como se ele não tivesse ali. Então ele tinha girado o anel e sem perceber ele ficou invisível. Aí de repente ele girou novamente e ele voltou. E então ele observou que o anel tinha uma força muito grande. E nisso ele ficou encantado com esse anel. E ele de repente observou que diante da situação ele poderia aproveitar muito bem. E ele convenceu ali os colegas a levar um relatório para o rei. E um relatório que pudesse ter diversas mudanças, né? E no palácio ele seduziu a rainha e mataram o rei. Ele assume assim o trono e foi o maior tirano que houve naquela região, porque ele aproveitou do poder do anel para benefício de si próprio, né? Então eu estou resumindo de forma sintética para a gente observar no mito. A importância principal é de mostrar aí o poder de ser invisível que Giges obteve e que no fundo ele usou para um benefício dele. E a questão que podemos fazer diante do tema da liberdade é quando porque é muito fácil muitas pessoas dizerem que são livres quando estão subjugados por várias situações que tem que vencer na vida. Eu vou construindo a minha vida aos pouquinhos. Mas e se você tivesse muito dinheiro, por exemplo, ou tivesse algum tipo de poder e fosse realmente livre para fazer determinadas escolhas? Como que você agiria, né? De forma responsável ou irresponsável? Então a liberdade ela é muito fácil quando a gente está restrito nas coisas. É muito fácil falar ou agir quando a gente tem uma restrição muito grande, seja financeira, seja de escolha, ou estando subjugado por várias situações que estamos submissos aí a várias pessoas. Então nós temos aí um convencimento de que algumas coisinhas que a gente faz tem sempre essa busca. Então é um mito que faz a gente pensar aí nas situações quando estamos aí, como muitos falam, em cima da carne seca, né? E como que eu agiria quando eu tenho esse poder de escolha, poder de mudança também. Pode ser alguém que tenha um poder de decisão sobre as pessoas. Tem um outro mito também, eu não vou contar esses mitos para não estender muito, mas é bom que todos saibam que existe também um mito de Dédalo e Ícaro, né? Dédalo é o pai de Ícaro, e tem toda aquela história do Minotauro. Então aí o Dédalo foi convidado a construir um labirinto
pudesse prender o Minotauro para um labirinto tão bem feito que ninguém pudesse escapar dele. E o interessante é que o próprio Dédalo e o Ícaro, ao construir esse labirinto, eles ficaram presos. E eles precisaram fazer alguma coisa para... Nem eles conseguiram se libertar desse labirinto. Então eles construíram com a... O Dédalo era um construtor muito inteligente, e ele usou ali eles ficaram um bom tempo ali dentro do labirinto. Então ele usou penas de aves que iam passando por lá e foram deixando cair. E do labirinto ele pegou alguns galhos também. E com poucas coisas eles fizeram asas. Então com a cera do mel das abelhas, construíram asas e conseguiram se libertar. E o Ícaro ficou tão encantado, mas o Dédalo, ele alertou, ó, quando você sair não voe alto demais e não voe baixo demais, porque você pode cair aí no mar, se voar muito baixo, se voar alto, as asas pode não suportar. Mas o Ícaro, quando começou a voar, ficou tão encantado com a liberdade de voar, que ele quis ir muito alto, se encantou ali com a possibilidade de ir mais alto e foi indo, e até que, não escutando bem o pai, então as suas asas derreteram por causa do calor do sol e ele caiu e morreu. Em certas versões diz que ainda o pai conseguiu resgatá-lo, né? Mas a questão maior é o desejo de liberdade, novamente, que aparece, e a possibilidade de fazer o que eu quero leva à tragédia, né? Então, nós temos um terceiro mito que eu cito aqui, que é o mito das moiras, ou das parcas, né? Não tem toda uma narrativa, mas são 3 mulheres ou três senhoras. Cada versões, as mais antigas, apresentam três bruxas, 3 mulheres muito assim, horripilantes, mas cada uma tem uma função dentro da roda da fortuna que ela vai tecendo, e ninguém pode escapar do destino. Então elas são as donas do destino. Nem Zeus, o deus mais forte aí depois da guerra dos titãs, Zeus se torna o rei do Olímpio, e nem ele pode mudar ou alterar o próprio destino. Então todos têm um destino que é tecido por essas mulheres, e que é muito forte isso. Então a palavra destino é muito forte na mitologia, nas religiões. Você vê que as religiões sempre trazem essa questão de que nós temos já aquilo que é determinado na nossa vida, já está feito, e nós não podemos fazer grandes mudanças porque o destino no livro da vida já está escrito, né? Então, diante desses 3 mitos, nós podemos refletir e pensar sobre as situações que acontecem no dia a dia e que estão muito presentes esses elementos que aparecem aí nos mitos citados. Tanto os desejos de quando temos possibilidade e temos poder para fazer o que queremos, e aí qual que é a nossa ação, né? Que sempre a maioria das pessoas fazem escolhas por causa das vontades e dos instintos que aparecem. E acaba que aí você, parecendo que tem liberdade, você fica preso a essas vontades, esses instintos incontroláveis, né? Então, muitas situações aí da vida que a gente vê as pessoas dando com o burro na água por causa disso. E essa presença do destino, que faz com que o destino não é só a questão do final da vida, mas, por exemplo, eu percebo que a minha família tudo são médicos, então, queira ou não, meu destino também é ser médico. Eu vejo que há uma expectativa aí
de fulano, de cicrano, de muita gente sobre mim. E há também uma escolha, eu recebi um sinal, uma palavra divina, ou Deus tem uma vocação para mim já, por mais que eu queira, já existe aquela vocação para mim, por mais que eu queira mudar, não tem como. Então você vê que há uma força, muitas vezes externa, que nos controla, né? Como ser livre nesse sentido. Vários filósofos trataram sobre a liberdade, pontuando tanto em aspectos práticos da vida, como aspectos que relacionam com a razão, ou até com as questões morais, ou com até a mudança do dia a dia, a partir do trabalho, né? Aqui nós não vamos tratar cada um, mas saber que são várias dimensões que perpassam. Então, o René Descartes trata sobre a razão, a liberdade a partir da razão, para vencer o gênio maligno, ou aquele que quer nos controlar através da razão. Eu consigo vencer. Platão trata das paixões, as paixões da alma, as paixões da vida, que faz com que a gente também fique preso e precisamos. O filósofo é aquele que consegue se libertar quando nós temos lá a alegoria da caverna, quem está no senso comum, quem está no crítico. Tanto Hegel, Marx, Merleau-Ponty vai dizer que a história muitas vezes determina os nossos rumos e podemos pelo trabalho mudar essa história. E Hobbes e Proudhon, a sociedade bem organizada, com seus direitos e deveres, pode nos ajudar nesse sentido também. Spinoza vai relacionar essa ideia do determinismo. Então somos livres a partir do momento que fazemos as nossas escolhas, que determinamos quem somos nós, a partir das nossas próprias escolhas. E Sartre vai dizer também, nesse sentido, que nós podemos existir, não há uma essência já pronta, nós podemos ser aquilo que somos a partir das nossas escolhas e sermos responsáveis por essas escolhas. No aspecto mais moral, Kant vai dizer que a boa vontade, aquilo que há algo maior, em que todos nós temos o dever, o senso do dever, cumprir esse dever, ser livre. E Epiteto, pela filosofia, podemos nos libertar, superando as vontades ou fazendo aquilo que é da nossa vontade. Então são vários aspectos, vários filósofos que vão tratar de vários aspectos diferentes, que são receitas ou caminhos ou uma iluminação para eu poder vencer, né? E vários deles eu vou citar aqui, igual Epicuro: se queres a verdadeira liberdade, deves fazer-te servo da filosofia. Para Epicuro, a razão, a própria filosofia, como essa mestra do saber, ela vai nos ajudar a ser livres. Pela filosofia posso ser livre. O John Locke, que é um dos pais aí do liberalismo, da sociedade civil, as leis criadas pela sociedade podem nos ajudar a ser livres. Então, onde não há lei, se a gente vive aí nesse mundo da barbárie, no mundo sem lei, que alguns hoje querem, né? A lei que me prende. Não, na visão de John Locke, é a lei que nos liberta, a organização em sociedade, né? E o Spinoza, a gente precisa usar da razão para conhecer bem a vida, todos os elementos da vida, para sermos livres. E a liberdade, ela só pode ser conquistada por nós mesmos, não por outras pessoas. Então eu tenho que usar da razão, ter consciência das forças que estão vindo externamente a mim. Então, e ter essa intuição também de poder
usar dos meus afetos para produzir sempre coisas novas, né? Os afetos, o conato de Spinoza, um conceito muito importante. Então Spinoza é um dos grandes filósofos que trata a liberdade assim com muita proximidade conosco, né? Nas suas obras é muito presente. Rousseau também, ele mostra aí, apesar que essa charge mostra um pouco aquilo que é da filosofia. Então, desde as suas obras que retratam o cuidado com as crianças e também com aquilo que nós temos das regras sociais e podemos superá-las fazendo-as melhor, né? Porque na sua concepção de natureza humana, nós somos livres, a sociedade que depois vai nos corrompendo, e a gente precisa melhorar essa sociedade e voltar ao nosso estado de natureza, né? Qual que é o estado de natureza nosso? Sermos livres. E interessante, nós temos aí o Thomas Hobbes, que é outro dos contratualistas, no século XVIII, 17, 18, nós temos aí uma diferença, que ele vai dizer que nós nascemos maus, né? Nascemos, o homem é o lobo do homem, e depois com a sociedade nós vamos nos educando e consequentemente sermos livres, né? Então vocês percebem de modo rápido, mas um pouco mais detalhado lá do Pet, que existem vários filósofos que tratam do tema, e a gente não pode olhar nesse aspecto, então liberdade depende de cada um, a liberdade é muito subjetiva. Não, todas as filosofias fazem a gente refletir a fundo um dos aspectos, um aspecto ou vários aspectos que pode nos ajudar a ser livres na sociedade. Nesse sentido, nós temos aí uma questão do Enem, que retrata da filosofia de Maquiavel. Essa questão caiu em 2019 e retrata aí a filosofia, a nova filosofia política em que Maquiavel traz, e que o príncipe, aquele que é o governante, ele tem um aspecto de liberdade aí para manter o poder e para ser um pouco mais pragmático na vida, né? Então vamos ver a questão, ver as alternativas e tentar entender qual que é a filosofia de Maquiavel. Então, para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Então a mentira pode ser para um bem comum. Aqui o Maquiavel é até meio estranho, né? Mas há uma diferença muito grande entre um indivíduo qualquer e aquele que é o chefe do Estado. Então é por isso que tem que entender muito bem, porque tem aquela frase que muitos citam, que é de Maquiavel, né? Os fins justificam meios. Então, para justificar um fim que vai ser bom, eu posso mentir, mas temos que entender bem o que está envolvido na filosofia política de Maquiavel. O que um governante pode e o que ele não pode, né? Mas o que é o fim? O fim é a organização da nação e, ao mesmo tempo, ter aí, para evitar certas consequências que podem ser muito graves para muita gente, né? Aí vamos ver que já nós detalhamos cada alternativa aí. O texto aponta uma inovação, né, da política, porque na política, na época moderna, porque expressa na distinção entre o quê? O que traz essa inovação na teoria política moderna em Maquiavel?
que era muito presente na, na antiguidade, né? Então você tem que ser bom, um governante bom. Então já é uma inovação aqui a questão mentir, superar essa moralidade. Então ele separa, né? Política é uma coisa, questões morais são outras. E isso estava muito junto desde a antiguidade. Um bom governante, ele tem que ser moralmente bom. E ele separa, não, peraí. Por mais que tenha que fazer escolhas ruins, mas uma coisa é a política que tem uma visão para o bem comum. Outra coisa é essa visão moral de ser certinho, de fazer as coisas boas, né? Então nós temos aí a letra A como resposta, né? Que é idealidade e efetividade da moral. Então há uma distinção aí muito forte, porque o verdadeiro governante, então Maquiavel propõe aí como inovação dessa análise política, agora uma visão nova política, né? Uma análise realista das dinâmicas dessa vida política. Então seu pensamento vai ser muito crítico ao ideal político aí que vinha vigorando até o momento, desde as teorias clássicas. Se a gente pega bem lá, desde Platão, há um ideal aí, uma coisa mais voltada a um príncipe que seja moral. Mas não, ele aborda uma moral do príncipe numa perspectiva pragmática, quer dizer o quê? Numa perspectiva de resolução das coisas práticas. Então você vê que há uma distinção aí que ele coloca na filosofia. Uma coisa é o indivíduo, outra coisa é o príncipe. Então se ele precisa mentir para o bem da nação, para preservar o seu poder, é interessante, não é só olhar os meios, mas tem os fins que eles não justificam os meios, porque há uma construção aí, há uma perspectiva de que a nação esteja sempre organizada e que o príncipe mostre as virtudes. O interessante aqui que muita gente deixa de refletir é que pensa que essa permanência da pessoa no poder é para benefício dela. E não é isso. Aí nós temos que ver o conjunto da obra, né? O sujeito que ele precisa mentir para permanecer no poder, mas para benefício da nação, não é pensando no bem-estar dele, mas no bem-estar da nação. Então tem uma fórmula aí que tem que considerar que ele permanecendo no poder, ele vai ver que é o melhor para a nação, porque ele vai estar em serviço da nação. Muitos que a gente vê hoje é para permanecer as regalias que eles têm, né? Então assim a idealidade da moral aplicada aos indivíduos comuns não pode ser aplicada à lógica do governo. A responsabilidade do príncipe é com a governância, sendo assim está ligada à efetividade de suas ações, ainda que contrariem a moral ideal. Em outras palavras, a virtude do governante está fundamentada em sua capacidade de se antecipar às imprevisibilidades da história e tomar medidas eficazes que se distinguem da moral cristã tradicional. Aí nós podemos ver que por que não são as outras alternativas, né? Então você vê que a letra A ela tem uma inovação aí na teoria política que tenta mudar essa questão do ideal e da efetividade da moral, pensando nas questões práticas da vida do rei ali, do governante, do príncipe, que é do Estado. E as outras são a nulidade e preservabilidade da liberdade. Estar nulo, não está em julgamento aqui liberdade de ninguém, nem do sujeito, nem do príncipe. Tem nada a ver o assunto com liberdade. Mas mentir é uma questão mais moral, que nós temos aí principalmente a tradição cristã, né? Então mentir é um pecado. A ilegalidade e legitimidade do governante também não está em julgamento se é ilegal ou legítimo, mas está em julgamento
às questões morais de um governante para poder fazer ou não. Porque é ilegal ou não, se ele é legal ou não mentir, isso daí não é questão do governante. Ele pode, é legal e faz parte do dia a dia dele ele mentir. Não é, mas não é legal por uma questão da tradição cristã, que muitas das vezes a política estava muito ainda inserida, a religião estava muito presente no aspecto da governança, vindo principalmente da Idade Média. E pensando aqui, é uma ruptura também com o modo medieval de governar, né? Verificabilidade e possibilidade da verdade, não também, porque não é uma questão da verdade que vai determinar os rumos do príncipe, do governante. E objetividade e subjetividade do conhecimento, também nada a ver isso daqui, porque não é questão de que o conhecimento está em jogo aqui, não é conhecer ou não conhecer, mas é tomar decisões, e decisões que implicam no bem-estar de todos. Então é muito forte essa questão da moral. A moral é um elemento que está muito subjugado às questões da política, e aqui Maquiavel rompe com isso, separando elementos cristãos tradicionais, elementos da teologia, e deixando com que a política seja algo independente, algo que possa estar em vista da governança, sempre em questões práticas ali do dia a dia, né? Então essa questão retoma a filosofia de Maquiavel, tentando entender mesmo a aplicabilidade de tudo que há no poder e no dever do príncipe, diferenciando do dever do indivíduo comum. Nós temos uma indicativa aí muito interessante do filme Matrix, que é uma trilogia, né? Até pouco tempo disseram, e até hoje ainda não saiu, que iria sair o quarto, mas já é um filme até um pouco mais antigo, mas ainda muito atual nessa reflexão aí do sair da caverna, né? Ele retoma praticamente a alegoria da caverna de Platão. Aqueles que estão dentro da caverna só vendo sombras. Matrix é entendido como uma simulação aí que cria um mundo imaginário, né? E o personagem principal, o Neo, vai tentar assim vencer então esse mundo imaginário que nos aprisiona aí, que somos prisioneiros de uma realidade que talvez nem exista e que nós podemos se libertar, que está muito presente aí no filme a filosofia, né? Através da filosofia, lá no início, então tem o Morfeu, que faz a opção para o Neo, que escolher a pílula azul ou a pílula vermelha, né? Então essa questão da filosofia que nos ajuda a pensar para libertar-nos da caverna. É um filme muito interessante. A gente termina por aqui, bons estudos e até a nossa próxima aula.